o tratamento dos tumores ósseos a gente pode fazer depois de feito o diagnóstico com quimio-radioterapia, vou falar de passagem. Uhum. Eventualmente a gente faz quando o tumor, via de regra, quando o tumor é muito grande, a gente faz a quimioterapia antes para diminuir o tamanho do tumor para depois ir para a cirurgia. Então, eu acho que o nosso foco aqui hoje não é falar de quimio e rádio, porque sua parte é cirúrgica e eu queria explorar, então, que fique registrado que a quimioterapia e em especial a quimioterapia a gente pode fazer antes, diminui o tamanho do tumor e vai para a cirurgia e depois sim, existe indicação de você fazer a quimio e às vezes, dependendo da margem, complementar com a radioterapia, então que fique registrado. Mas aí eu vou prosseguir a gente falando a respeito do tratamento cirúrgico. Você já falou a respeito das próteses e eu queria que você falasse um pouco mais a respeito disso quando tem condição. Em especial, fêmur, vamos falar assim, da região do joelho e do ombro, em especial, para as pessoas entenderem, tá? Úmero lá, fêmur e etc. Tirar parte do osso, colocar uma prótese ou pôr lá prótese de joelho. Eu queria falar um pouco a respeito disso. Ótimo. Bom, então junto com esse rastreio que a gente realiza das tomografias e cintilografias, é importante a gente realizar o exame de ressonância magnética. Então é um exame esse exame vai ser muito importante para definir a estratégia do procedimento cirúrgico. Por quê? A gente vai visualizar o acometimento, tem uma investigação melhor da lesão tumoral, o acometimento de partes moles, se está intracompartimental, se está dentro do mesmo compartimento, né, ou se está extracompartimental, e o fundamental, que se tem comprometimento do arteriovenoso, neurovascular, porque isso vai mostrar a viabilidade do membro ou não. Muito bem. Né? Então, se há um comprometimento neurovascular, esse membro já tem chance de estar comprometido. Então, a gente já tende a pensar numa amputação, pensando já numa protetização, né? Então, tem essa consideração. Se ele pega os dois compartimentos, por exemplo, no antebraço, pega compartimento flexor, extensor e o neurovascular todo comprometido, vale a pena pensar na placa, parafuso? Não tem razão. Da mesma forma que acontece no ombro e no joelho, por exemplo. Aí volta aquela situação da pessoa ter prática com ortopedia oncológica. O nível da amputação vai ser importante para a protetização. Então, dependendo do nível da amputação, aquilo vai favorecer futuramente o segmento para uma prótese de joelho, uma prótese de ombro, né? Então, para poder seguir a qualidade de vida e a funcionalidade do paciente. Mas vamos supor que dê para poder retirar aquele compartimento, não há comprometimento neurovascular. Podemos pensar, então, numa haste, né? Uma endoprótese, que vai substituir, utilizando aquela quantidade de osso que ficou remanescente. E hoje tem vários tipos, né, de endoprótese, de acrílico, de titânio, as próteses convencionais, de polietileno. Então, vai variar preço, vai variar qualidade, né, desgaste. E existem as endopróteses modulares, que você consegue mensurar durante o procedimento cirúrgico também, ver quanto que você precisa de ajustar por causa da ressecção óssea, o quanto você precisou retirar, e você consegue modular mais ou menos quanto para poder ter uma simetria com o outro membro, né? Então, o básico é isso. Entre amputar e não amputar vai depender do comprometimento da lesão tumoral, os compartimentos e o comprometimento neurovascular. Se esse membro ele está fadado ao sucesso ou não, se ele está comprometido ou não. Geralmente, se há um comprometimento neurovascular, esse membro está em risco. Então, assim, é aquela liberdade poética que eu comento para poder operar, que a gente pode ser mais agressivo. A gente tem que focar no tratamento do paciente, na cura do paciente. Né? Às vezes a gente não consegue a cura, mas a gente consegue aliviar, né? É hipocrático. Mas a gente tem que pensar se esse membro está em risco ou não. E aí é importante essa realização pela equipe, que já tem essa possibilidade de tratamento definitivo e segmento. E uma coisa que eu costumo comentar muito é assim: será que o Dr. Spila Neto ele vai ser menos Dr. Spila Neto porque teve que amputar uma perna?
Isso é uma coisa que a gente tem que trabalhar muito com a psique, né, do paciente também. A gente acaba sendo um pouco terapêutico. Inclusive, na minha prova de proficiência da SBOT, o meu teste para habilidade de exame físico, que foi o primeiro treinamento que teve para poder falar notícias ruins com o paciente, foi sobre isso, que eu ia ter que dar uma notícia de amputar um membro em um paciente com osteosarcoma, porque essa abordagem ela é muito importante. Sim, exatamente. Tem gente que perde a noção de individualidade porque tem que amputar um membro. Isso é uma coisa que tem que ser falada também, que a pessoa não vai perder a capacidade dela de sentir, de pensar, de viver as amizades verdadeiras, né? Importante isso, porque teve que amputar um membro. Né? Eu estou fazendo um trabalho com o pessoal da engenharia, da informação, software na Universidade Federal do Rio de Janeiro, com a professora Mara, e sobre o uso de próteses, órteses, utilizando Arduino, utilizando impressão 3D, porque no membro superior, ao contrário do membro inferior, a gente ainda tem um longo caminho a ser trilhado. E no membro superior se considera que o pior membro, a pior mão original, né, ainda é o melhor do que uma prótese. Concordo. Eu acho que isso pode ser uma realidade para os outros no momento. Eu pretendo que isso um dia seja em verdade, né? Eu acho porque a gente precisa de avançar mais nas próteses e muitas vezes, olha que eu sou cirurgiã da mão, mas eu penso, será que um dia a prótese vai ser tão boa que a funcionalidade da mão, às vezes, pode ficar melhor do que uma mão cheia de cicatriz, que vai ter limitação de movimento. Eu acho que o que mais pega aí é a cabeça do paciente, da gente observar que ele não perde a individualidade dele por causa da prótese. Então, isso entra um conceito de vida também, né? No tratamento cirúrgico. Fazer duas ponderações aqui. Primeiro, toda vez que a gente consegue preservar o membro, nós estamos falando disso. Então, quando falou eventualmente de amputação, às vezes teve muitas vezes você falou aqui foi de amputação óssea, do osso ruim e reconstrução. E depois, quando não dá e tem algum comprometimento vascular, vai para amputação do membro. Hoje em dia, o que a gente busca é sempre a preservação. E eu concordo, eu ia chegar nesse ponto. Eu posso falar dos dois. Eu tive uma fratura de tornozelo e tive uma fratura do braço. A fratura no braço não me incomodou em nada. Nada. Eu toquei minha vida e muito bem. Do tornozelo me incomodou muito, porque eu tive que ficar um tempo de cadeira de roda e depois... A dependência, né? Muito. E depois foi uma experiência de vida diferente. Mas quando se trata de tumor e amputação, é diferente. Se você for escolher, eu falo isso para os meus pacientes, falo, olha, se for escolher alguma coisa para amputar, que seja a perna, por exemplo, porque você põe uma prótese e anda e corre, Sim. porque está muito avançada. Sim. E aí cai exatamente, eu concordo plenamente o que você disse a respeito das próteses de mão, inclusive nos últimos tempos tem avançado muito a respeito de prótese de mão, e eu espero um dia que elas estejam exatamente do jeito que você falou, extremamente funcionais, e não só isso, o que a gente espera é que com exoesqueleto ou não, as pessoas com paraplegia possam voltar a andar, né? Isso é uma coisa que desde muito cedo, desde pequeno, eu sempre pensei nisso. Então, só para fazer algumas ponderações a respeito disso, né? A gente está falando em neurociência, o Nicoleles tem alguns trabalhos com exoesqueleto e nessa parte, é um cara muito conhecido porque vira e mexe está no podcast, fez aquele rapaz com exoesqueleto chutar a bola, se não me engano foi na Copa ou na Olimpíada, não me lembro bem. Então, as coisas estão evoluindo bem, mas, de fato, mão ainda é bem complicado nesse sentido, né?